Olá, gente! Estamos começando o nosso podcast Não Pode Parar. Já tivemos no passado o Não Pare, mas agora queremos um podcast que vá além, que traga a você mais informações e mais participação. Lembra disso, a sua participação conosco é muito importante. E hoje nós temos aí um tema que toca, ou melhora, ou aperfeiçoa, ou nos dirige para uma nova visão, né? Perigos da bonança. Isso mesmo, perigos da bonança. Muitas vezes a gente não entende tudo que Deus quer falar conosco. A gente passa momentos de aflição, de dificuldade, e nessas coisas todas vencemos. Isso mesmo, nós vencemos. Mas depois que nós vencemos, entra aquele período de tranquilidade, de bonança, e aí muitas pessoas, eles não prestam atenção. Eles acabam, vamos dizer assim, fraquejando, ou até deixando para lá. Eles não estudam mais, eles não oram mais, eles começam a deixar as coisas para depois. E isso é muito perigoso, primeiro. E segundo, não entende ou não entendemos o quê? Para que serve a bonança? Qual é a função dela na nossa vida? Pensa um pouco. Você, de repente, trabalhou, criou um projeto, desenvolveu um projeto e aí conseguiu atingir o projeto. Na sequência, na continuidade, nós vemos as pessoas saírem de férias, descansarem, largarem tudo e às vezes até nem atentarem para a continuidade daquilo que Deus começou na sua vida. Pensa um pouco, a bonança, ela tem uma característica própria de liberdade, mas ao mesmo tempo, Deus quer que seja um refrigério. Refrigério para quê? Para que vai ser o refrigério? Para que você continue aquilo que Deus te deu. Isso mesmo, você precisa estar apto a assimilar o que Deus preparou para você. Quantas vezes nós vemos as pessoas não entenderem que depois que eles aprenderam, eles precisam colocar em prática. Que depois que colocaram em prática e teve a funcionalidade, a condição, eles têm que pensar no próximo passo, na próxima condição, naquilo que Deus ainda vai colocar na sua vida. Então, nós precisamos analisar o próximo objetivo, recuperar o fôlego e sonhar novos sonhos, tá? Então, pensa bem, você de repente é um profissional ou de repente é um cristão autêntico e Deus deu a você uma condição de conhecimento. O que você vai fazer com isso posteriormente? É que nem eu já vi isso acontecer. Alguém participa de um culto maravilhoso e recebe ali o dom. Toma um dom na sua vida. Orou para uma pessoa e ela foi curada. Só que na sequência, ele para, ele encosta. Ele fica maravilhado e contando esse testemunho como se isso fosse uma única vez e nunca mais fosse acontecer. E a grande verdade é que dali para frente vem a habilitação, vem o preparo, o estabelecimento. Você começou alguma coisa, agora é hora de continuar, é hora de sonhar e de realizar, é hora de estabelecer algo novo que Deus tem para você. Deus não cria uma árvore apenas simplesmente para que ela cresça. Ele cria para que ela cresça, para que ela dê frutos, para que ela seja uma sombra e que ela gere o quê? Novas sementes, novas árvores. Então, quando eu começo a entender isso, eu começo a entender a necessidade de abrir o meu coração para usar tudo aquilo que Deus me deu. Então, pensa bem, a bonança não é simplesmente um lugar de parada, mas é um lugar onde você se prepara para novas realizações. Coisas maiores virão. Deus tem coisas tremendas para fazer na sua vida e você precisa abrir o seu coração. Nós não podemos baixar a guarda, nós precisamos continuar. Cada dia uma novidade e todo dia coisas novas vão acontecer. A Bíblia diz claramente, um dia descortina outro dia. Ou seja, aquilo que você faz hoje prenuncia o próximo passo, a próxima acontecimento, a próxima realização que você vai conhecer. Você precisa estar preparado para isso. Tem uma passagem, deixa eu olhar aqui, Mateus 8:23, fala claramente. Fala que, de repente, eles estavam
cuidando de pessoas, fazendo milagres, coisas tremendas estavam acontecendo, coisas maravilhosas estavam acontecendo, mas eles pararam ali e Jesus coloca eles, entre aspas, numa bonança, num descanso. Eles entram no barco e vão seguir para outro lugar para continuar o trabalho. Ali era um lugar de descanso, entre aspas. Jesus deita no barco e dorme. Ele dormiu no barco. E quando ele está dormindo, vem uma tempestade. E essa tempestade começa a açoitar o barco. Estava lá no mar, mar não é mar, a água era doce, mas no lago de Genezaré, né? E ali eles estavam naquele lugar como se fosse simplesmente atravessar. Nós já estivemos lá, já passamos por aquele lugar e você não imagina. Parece até uma represa, de tão tranquila que a água. Dá aqueles movimentos normais que o vento permite, mas nada mais que isso. Mas justamente naquele dia começa ali uma pequena tempestade, o mar começa a açoitar o barco e eles ficam desesperados. Isso mesmo. Eles até esquecem de tudo que Deus já tinha feito anteriormente através de Jesus, de todos os milagres e as realizações que eles vinham participando. Sabe por quê? Porque é normal, quando nós entramos num período de bonança, parece que desligamos o motor. Talvez quando você está no meio de tão grande tempestade, lá você está se agitando, mas quando tudo para, você até esquece que você já viu milagres, que você já viveu milagres, que você já participou de milagres e que você já venceu através dos milagres. É verdade. Naquela hora, sabe o que eles fazem? Você não vai acreditar. Eles vão até Jesus e falam para ele: Senhor, Senhor, não te dá que perecemos. Quer dizer, o Senhor não está percebendo que nós vamos morrer? Como se Jesus pudesse permitir a morte deles, treinando eles. Estava junto com eles, não tinha como isso acontecer. Mas no coração deles parecia que seria agora o momento mais difícil. E olha bem, presta atenção, eles eram pescadores. Isso mesmo, treinados para o mar e pelo mar. Acostumados a estarem em lugares bravios, em lugares difíceis, mas naquela hora o que mais se percebe é que a fragilidade entrou no consciente deles, entrou na mente deles. Eles se desprotegeram, eles baixaram a guarda, e é isso que não pode acontecer. Mesmo no tempo da bonança, você tem que saber quem você é. Exatamente, quem você é. Jesus deitou naquele barco e dormiu porque ele sabia quem ele era. Ele sabia, ele era o Filho de Deus que veio a essa terra em carne, em sangue e tinha um propósito, mais difícil ainda. Ele sabia que teria que pagar o preço da vida de cada um de nós. Mesmo assim, ele deita e descansa, porque ele tinha convicção do projeto que estava mantido para ele. Aqueles homens perderam a visão e não entenderam o que estava acontecendo. Pediram ajuda. Logicamente, Jesus se levanta para ajudá-los, para cessar o mar, acalmar a tempestade. Mas eles talvez não tenham percebido o que Jesus queria fazer. Vamos dizer assim, talvez você não tenha percebido o que Jesus quer fazer quando vem uma tempestade na sua vida, quando vem um momento aflitivo na sua vida. A grande realidade é que ele quer treinar, desenvolver, preparar, te estabelecer, te dar visão para coisas muito maiores. Todo treinamento tem uma capacitação incluído nele. Toda dificuldade tem algo novo vindo de Deus para você. Então, pensa nisso. Ao invés de você ficar perturbado ou atrapalhado, ou até mesmo entrar na visão da bonança, ou seja, baixar a guarda, você tem que começar a andar por propósito, com objetivo, com determinação, com realização e com graça. Deus está preparando você para coisas maiores. Eles estavam sendo treinados para coisas maiores. E isso é uma coisa que mexe com esses corações. Mudança, transformação, guerra, mas a realização já faz parte da sua vida. Por isso, não permita que a bonança te deixe acomodado. Não permita que venham situações que te coloquem realmente, vamos dizer, manietado, preso, algemado. Lembra disso. Todo dia, o dia todo, você foi chamado para coisas grandes. Você foi chamado para grandes realizações. Então, só lembrando, o momento da bonança é tempo de reflexão.
É tempo que Deus te dá, te prepara para que você comece a projetar sonhos, projetos de realização, talvez até mesmo coisas que você nem esperava. Abra o teu coração para isso. Comece esse novo tempo, lembrando que as lutas existem, as dificuldades também, mas que o treinamento te faz mais forte. O treinamento te habilita e te dá musculatura espiritual para grandes, tremendas e gloriosas realizações. Tudo está no controle de Jesus, porque você é um cristão autêntico. Você está debaixo de uma palavra profética. Então, eu deixo aí para você esse momento, que reflita, que repense, que essa bonança não é para você parar, é para você pensar, projetar e vencer. Creia nisso. Espero que vocês tenham gostado. Me acompanhe nas redes sociais, @Apóstolo Marcos Sardinha. Grande abraço.